Olha só, gente, vamos voltar a falar com o médico pneumologista, doutor Alexandre Araruna, sobre pneumonia. A gente já tirou algumas dúvidas e agora chegou o seu momento de interagir, tá? No 991050400, no intervalo comercial. Eu já adiantei para o doutor Alexandre algumas dessas perguntas, né? E a gente vai falar aqui a partir de agora. Uma telespectadora disse o seguinte: olá, bom dia, me chamo Dayana, eu já tive pneumonia 2 vezes e todas as 2 eu fiquei internada e fiz o tratamento, mas aí estou sentindo os sintomas novamente. Quando a entra pela boca e chega até o estômago, ela sente uma vontade de tossir muito forte, porque acontece isso. Ou melhor, acho que é no pulmão que ela quis dizer, né? E ela quer saber por que isso acontece, doutor Alexandre. Porque ela já fez o tratamento de pneumonia várias vezes, ela já fez, né, essa questão desse tratamento e os médicos até ficaram surpresos pelo quadro dela de saúde. Por que isso acontece? Bom, primeiramente eu vou fazer um parênteses, né, Letícia, antes de falar desta informação. Sim. Pneumonia é tosse, secreção, é febre, dor no peito, queda do estado geral, às vezes durante 3, 4, 5 dias, dependendo da condição do paciente e da agressividade do germe. Ponto. Vezes nós temos pessoas que têm esses sintomas. Às vezes um nariz, às vezes uma gripe, e as pessoas costumeiramente conseguem confundir pneumonia, dão o nome de início de pneumonia e não é pneumonia. Entendendo, Letícia, que o diagnóstico está correto, certo? Nós podemos ter, por exemplo, para justificar a história, né, da nossa amiga Dayana, que ela pode ter tido, por exemplo, um quadro de pneumonia, ter tido e deixado alguma cicatriz, e vamos perceber que essa lesão, que a gente está chamando aqui de cicatriz, ela pode ser o fator de mais, digamos, secreção cair nessa região, e ali virou um colchãozinho gostoso, por exemplo, que pode, daí, Letícia, gerar quadros de pneumonias de repetição, que é o nome que a gente até, como médico, ouve isso, né, com alguma frequência. Mas existem outras causas também. Imagine que a minha defesa seja baixa. Imagine que eu tenha uma defesa na minha, um prejuízo na minha defesa orgânica, com que favoreça, com que meu anticorpo, meu policial, por exemplo, não consiga ir lá combater todo o germe que entra na minha via aérea, no meu pulmão, e daí botar ele para fora. Ou seja, defesa frágil também é uma razão de eu ter pneumonias de repetição. Outro exemplo, digamos que eu seja um tabagista, né? Eu machuco a minha via aérea. O tabagista, vale, Letícia, o cigarro normal, que a gente já conhece, mas o vape também, que infelizmente algumas pessoas ainda não perceberam essa informação. Então, essa inalação, ela machuca a minha via aérea. E, de novo, quando eu tosso, que a tosse não é uma doença, a tosse não é um problema. Na verdade, a tosse é uma arma de defesa. É um aviso que o organismo quer botar para fora alguém que tem que sair. Então, quando eu tuço, de alguma forma, aquela minha via aérea está danificada, destruída, eu favoreço o germe ficar. E aí eu posso, por exemplo, ter de novo o diagnóstico de pneumonia de repetição. Então, são várias causas, né? Eu acredito, pela colocação da nossa Dayana, que isso deve ser em breve diagnosticado e finalizado para que ela saiba o que existe e como ela tem que se proteger dessas complicações em outros momentos. Tá aí, deixa eu mandar um abraço aqui para Eliane Lima, que mora em Mangabeira 1. Um beijo para você, está interagindo aqui com a gente no nosso quadro Só Saúde. Ela disse o seguinte: bom dia, Letícia, já teve pneumonia, sem febre, sem tosse. E ela só descobriu porque ela foi ao médico com problema na garganta. Aí ela descobriu e mandou, né, fazer um raio-x e constatou que estava com pneumonia. Como a gente já está tratando sobre esse assunto, né? Existe a pneumonia silenciosa, né? Existe, Letícia, existe. Não é tão comum, mas ela existe, né? A gente sabe que são exceções, a gente está falando para milhares de pessoas que estão acompanhando seu programa e a gente sabe que, de fato, existem pessoas que a tosse vem um pouquinho mais lentificada, aparece depois. A febre, por exemplo, eu acabo de mencionar a febre recente, e o idoso pode não ter febre. E algumas pessoas jovens também podem ter febre. Mas, de novo, quando o quadro geral das informações favorece um diagnóstico de pneumonia, e eu tenho um bom exame físico, quando o médico vai lá, ausculta, e eu concluo, que assim é feita a boa medicina, Letícia, e eu concluo com imagem, em alguns momentos, quando é importante, outros não, que ali eu fecho o diagnóstico de pneumonia, eu vou tratar. E aí, coerentemente, quando a gente trata, via de regra, e isso naturalmente feito pelo médico, ele vai tratar ou vai para casa,
um exemplo, diferente da Dayana, que é a primeira que precisou ser internada. Eliane possivelmente não precisou ser internada. E ou vai internar, que aí sim é um caso mais complicado, como a gente falou no início do seu programa, as chances de mortalidade são muito mais elevadas dessas que internam do que aquelas que vão para casa. Com certeza. Doutor, tem mais uma interação aqui. A Cristina, um beijo, Cristina, obrigada pela interação aqui com a gente. Ela colocou: bom dia, Letícia, estou com uma tosse há 15 dias, mas ela não estou gripada, nem com febre. Quando ela respira, ela sente um chiado. O que pode ser? Pergunta aí para o especialista. Perfeito. A tosse, Letícia, é uma das passagens que a gente mais se debruça dentro da pneumologia. Várias coisas não tosse, gente. Nariz que goteja, dá aquele famoso pigarro, reflexo é tosse. E às vezes a pessoa garante: não, doutor, vem de baixo. Mas frequentemente, numa boa conversa médica, numa boa medicina sendo feita, a gente percebe que a secreção vem de cima, ou seja, uma causa de tosse. Vamos sair completamente do trato respiratório, Letícia. Azia, refluxo. O que é que tem a ver? Eu fui para o médico de pulmão e ele saiu com remédio de estômago e me mandou para o gastro. Frequentemente, quem é portador de azia e refluxo, às vezes sente, a metade sente, a outra metade não sente, e às vezes só aquela subida daquele ácido, só por um reflexo, já gera tosse. Mas como a nossa amiga colocou agora uma história de um chiado no peito, e a gente lembra que tosse é apenas o brônquio que está, digamos, se espremendo, abrindo e soltando, isso pode ser o reflexo do que a gente chama de asma, ou como alguns preferem o nome de bronquite. E aí, como queira, é um bronco que fecha, dá tosse por reflexo, dá o chiado, que alguns traduzem como um piado no peito, às vezes um aperto aqui no meio, às vezes um cansaço, dependendo da gradação desse bronco que fecha, Letícia, e aí por consequência, talvez, e aí eu sugiro que vá para o médico para examinar, perceber, ter mais detalhes acerca dessa história, mas a chance alta de ser uma asmática. Qual especialista? Ela procurou um pneumologista mesmo? Pneumologista. Tá aí. Doutor, obrigada pela participação, pela interação aqui com a gente. Foi muito bom lhe receber e eu quero lhe convidar para voltar outras vezes, viu? Obrigado, Letícia. Tá aí, olha. Gente, vamos fazer o seguinte, para